Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio Café da Tarde com o Reiki. Aqui nesses episódios eu quero apresentar para vocês como é que o Reiki ele atua na nossa energia vital. O meu nome é Jéssica Santos, eu sou mestre reikiana e o tema do nosso vídeo de hoje, desse episódio, é: existem efeitos colaterais no Reiki? Algumas pessoas me perguntam, sobre isso, ou tem pessoas que passam pelo Reiki, sentem alguns sintomas e não entende se é normal, se não é normal. Então, por isso que eu achei muito interessante trazer esse tema aqui para vocês, tá? Então, para começar, é importante a gente entender o que é os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais, gente, eles são reações que vão acontecer em paralelo a algum tratamento que a gente esteja passando, tá? Às vezes você está passando aí por uma terapia, uma prática alternativa, né, complementar, ou também voltado aí à questão de medicamento, tá? Então, muitas vezes, no início de um tratamento que você está passando, seja um medicamento, seja uma prática alternativa, uma terapia, pode ter uma piora desses sintomas, tá? Então, a pessoa ela pode ter algumas respostas diferentes do seu organismo, né, que são aí paralelas. Não são respostas que ela realmente esperava, que ela realmente estava desejando. Ah, Jéssica, eu comecei a me auto-aplicar o reiki, eu estava imaginando que eu ia me sentir bem, que eu ia me sentir equilibrada, que eu ia ter um relaxamento, que ia ter cura em determinada parte do meu corpo que estava afetado. E não foi isso que aconteceu, eu senti o oposto. Então, tem pessoas que passam até a duvidar se realmente o reiki está surtindo efeito, se está trazendo resultados ou não. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, o que são os efeitos colaterais, tá? E também é importante a gente saber a diferença entre efeito colateral e reação adversa, porque as pessoas também não sabem dessa diferença e acabam achando que o reiki me causou uma reação adversa. Eu nem estava esperando por isso e está sendo completamente diferente do que eu esperava. Porque às vezes as pessoas pensam que eu fiz o reiki, mas me causou esse problema, me causou essa reação que eu nem estava esperando. Por isso que é importante a gente saber até mesmo a diferença entre eles, tá? Então, como eu falei para vocês, o efeito colateral em nós pode acontecer, né? A gente ter esses efeitos após a gente passar por um tratamento, então, de um medicamento, de uma terapia, né? Uma prática alternativa, no caso, como eu tô falando aqui do reiki para vocês. Já a reação adversa, gente, ela é considerada um pouco mais prejudicial para a gente do que o efeito colateral. Isso porque o efeito colateral ele é causado no começo, mas depois ele vai ser benéfico para a gente. Vocês vão entender por quê. Já a reação adversa, ela pode acontecer em qualquer resposta, qualquer resposta do tratamento. E essa resposta do tratamento é uma resposta indesejada, é uma resposta prejudicial que ninguém estava esperando. Né? Não é algo comum. Nossa, aconteceu isso, não é algo comum. Então é uma reação adversa, uma reação indesejada, prejudicial, tá? Por isso que eu posso dizer para vocês com toda certeza que dentro do Reiki nós não teremos nenhuma reação adversa. Por quê? Porque o Reiki, ele não é prejudicial para a gente. Não é prejudicial nas nossas auto-aplicações ou se a gente estiver aplicando o Reiki em outras pessoas. Os efeitos colaterais, eles podem ser vistos no começo, né? No momento que você está aí se auto-aplicando reiki, às vezes até na primeira aplicação de reiki você pode ver isso. Mas depois de um tempo, os efeitos dessas práticas alternativas, dessas terapias, elas vão começar a funcionar. Vai causar a melhora desse quadro, desse problema de saúde, desse problema mental, emocional que a pessoa pode estar passando. Então, por exemplo, ao longo da nossa vida, né, no nosso dia a dia, a gente passa por diversos desafios, por diversas provas que geram para a gente emoções negativas. Então, eu estava trabalhando e fiquei desempregado. Opa, é um desafio, é um problema. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que agora eu vou me recolocar no mercado de trabalho? Como é que agora eu vou me sustentar, pagar as minhas contas?
né? Opa, eu estava bem e eu fui no médico e eu descobri que eu tenho um problema de saúde grave. É um desafio, é uma prova. E agora, como é que eu vou lidar com isso? Então, todos esses problemas ao longo da nossa vida e nos nossos dias, no nosso dia a dia, porque também tem problemas que são pontual. Às vezes no seu trabalho você ficou irritado, você ficou estressado com algo. Então, é um desafio, é uma prova, e tudo isso gera para a gente emoções negativas no nosso corpo, tá? E algumas pessoas não sabem e não conseguem liberar esses sentimentos, não sabem lidar com isso. E aí, o que acontece? Elas guardam para si. E esse comportamento de guardar, né, de não saber lidar com esses sentimentos, com essas situações, com esses desafios, com essas provas, esse comportamento vai gerar os desequilíbrios energéticos e, consequentemente, vai causar as doenças. Jéssica, o que é o desequilíbrio energético? Então, no nosso corpo, a gente tem os chakras, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Os nossos chakras, gente, eles precisam funcionar, ou seja, chakra é uma roda, essa roda ela precisa girar. Se essa roda ela está girando, mas ela está girando devagar, tem um desequilíbrio energético ali. Agora, se essa roda ela para totalmente de funcionar, tem um bloqueio energético. E aí, tanto o bloqueio quanto o desequilíbrio vai causando doenças. Às vezes é uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça que vai e volta. Às vezes você estava bem, mas do nada surgiu uma anemia, né? Ou você tem problemas emocionais, você fica deprimido, você se isola das pessoas, você tem problema na sua comunicação, não sabe como se posicionar. Então, vai gerando para a gente esses desequilíbrios energéticos e, consequentemente, o surgimento das doenças. Por isso que eu falo sempre que as doenças, os problemas, eles vêm de dentro para fora do nosso corpo, tá? E as terapias que utilizam de energia, que no caso aqui, como nós estamos falando do Reiki, né? Então, quando a gente trabalha com a energia, e o Reiki já é uma energia que é presente no universo, por isso que a gente tem a palavra Reiki, Rei, que é a energia do universo, e Ki, a energia vital nossa. Então, quando nós juntamos essas duas palavras, nós temos uma energia que vem do universo. Então, essa energia que já é presente no universo, ela vai fazer o quê? Aflorar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ações. E muitas vezes são sentimentos e emoções que estão guardados dentro de nós há muito tempo e que começam a causar problemas na vida atual, tá? Então, por isso que dentro das energias, quando a gente trabalha com elas, elas fazem aflorar. Então, é uma coisa que aconteceu lá no passado. Eu fiquei triste, eu fiquei angustiado, né? E eu deixei de lado. Ou eu guardei isso, eu fiquei com isso reprimido dentro de mim. No momento que a gente começa a praticar o Reiki, né, essa energia ela vai aflorar esses sentimentos e essas emoções, tá? Então, os efeitos colaterais, eles podem ser diversos. Tem efeitos colaterais que são bons, que são positivos, que a gente pode sentir no momento da autoaplicação, no momento que a gente está se auto-aplicando o Reiki ou aplicando o Reiki numa outra pessoa também. E tem os efeitos colaterais que já são ruins, né? Então, numa única aplicação de Reiki, às vezes na primeira aplicação, você pode sentir, às vezes, um afloramento da sua intuição, pode ficar muito mais aflorada a sua percepção, o seu sentir. Sabe quando você entra num ambiente, você fala, a energia aqui não está boa. Ou você vê uma pessoa e você fala, eu sinto que essa pessoa não é uma pessoa boa. Não sei dizer, mas eu sinto que essa pessoa não gosta de mim. Ou eu sinto que essa pessoa ela tem uma energia negativa. Por quê? Porque aflora a sua intuição. Pode ter o surgimento de ideias novas, porque a energia Reiki, ela expande a nossa consciência, o nosso mental. Então, você pode ter aí um processo criativo muito maior do que você está acostumado a ter. Você pode ter vontade também de começar algo novo, porque estimula a gente, né? Traz aquela energia. Você quer começar algo novo, você quer assumir os desafios da sua vida. Você pode sentir vontade de ter um contato mais aflorado com a sua espiritualidade,
um desejo de rezar, um desejo de orar, independente da sua religião, tá, gente? Porque eu já falei isso aqui, o reiki, ele não interfere nesse quesito, ele não tem ligação, envolvimento algum. Então, independente da sua religião, você pode, sim, atuar com a energia reiki. E ela pode trazer, né, essa conexão muito mais forte com o nosso divino, tá? Você pode também ter uma ligação, um contato, querer ter um contato muito maior com a natureza. Então, o contato com a grama, o contato com a energia que a natureza consegue se promover. Por isso que quando a gente está num parque, por isso que quando a gente está numa praça, a gente tem esse sentimento bom, de boas energias, porque a natureza ela promove isso para a gente. Ou você pode ter, além desses efeitos colaterais bons, positivos que eu citei, pode ter, então, os efeitos colaterais ruins, né? Que não é o que normalmente a maioria espera. Então, o surgimento de dores pelo corpo, às vezes espinhas, distúrbios intestinais, às vezes uma diarreia, dores no estômago, vômitos, pensamentos sem sentido, sem conexão, coisas lá do passado que está voltando à tona para você e você não entende o porquê, uma irritação constante, e também outros, dentre outros efeitos colaterais que pode acontecer, né? Esses são alguns que eu relatei aqui para vocês, tá? E esses sintomas, eles podem durar no máximo uma semana, dependendo aí da situação, né? Ou o problema que a pessoa ela está passando. Mas uma forma de aliviar esses sintomas, esses efeitos colaterais, é a gente receber e nos auto-aplicar muito mais reiki diariamente. Porque pensa, você está com um problema, você se auto-aplica o reiki. Aí você tem o surgimento de um efeito colateral ruim. Então, começa a sentir dores, começa a ter uma diarreia. Ah, não, vou parar de me auto-aplicar o reiki. Não era isso que eu estava esperando. Não, continue se auto-aplicar. Por quê? Porque o reiki está promovendo uma varredura no seu corpo. Então, é importante que a gente continue com o processo de se auto-aplicar o reiki diariamente, para a gente, de fato, eliminar essa energia densa do nosso corpo. A energia reiki, gente, ela vai promover uma limpeza energética. Por isso que eu disse que os efeitos colaterais, eles são vistos no começo, às vezes em uma única aplicação de reiki você pode sentir. Mas depois elas vão desaparecer. E aí é onde você passa a se sentir bem. Porque retirou tudo aquilo que não pertencia para você, para sua vida, tá? Então, Jéssica, todo mundo pode sentir os efeitos colaterais? Ter esses efeitos colaterais que você colocou aqui pra gente? E não, gente, não é todo mundo que sente os efeitos colaterais, tá? Algumas pessoas não sentem absolutamente nada. Eu, por exemplo, não tenho nenhum efeito colateral e no meu processo dos 21 dias da iniciação, eu não tive nenhum efeito colateral ruim, mas eu tive sim um positivo, que foi um sono excessivo. E por que eu falo que foi positivo? Mas, Jéssica, foi excessivo, né? Você estava querendo dormir muito mais do que você gostaria, porque eu sofria de insônia. Então, para mim, foi ótimo o fato de eu ter essa questão, uma melhora no meu sono. Então, tem pessoas que não sentem absolutamente nada, outras vão sentir de uma forma mais intensa, e outras vão sentir aí uma coisa ou outra, tá? Então, os efeitos colaterais, gente, eles são, sim, efeitos desconfortáveis para nós, mas nunca serão efeitos nocivos, tá? Então, eles são causados por uma ação da energia Reiki, que vai entrar no nosso corpo nas partes que estão em desequilíbrios, naquelas partes que estão afetadas no nosso organismo, tá? Então, depois de uma autoaplicação de Reiki, você pode sentir os efeitos colaterais. Por quê? Porque a energia ela está atuando nessas partes em desequilíbrio. Lembra que eu falei dos nossos chakras? Então, o seu chakra ele tem que estar funcionando livremente, sem nenhum bloqueio energético. Se ele está em desequilíbrio, ele vai estar girando devagar, né? Ou se ele não estiver girando devagar, ele vai estar totalmente parado. Opa, um bloqueio energético. Então, a energia Reiki, ela vai atuar, ela vai
atuar exatamente nesse centro energético, ou naquele campo que está precisando de energia, né? Se você está com problema no seu corpo, em algum órgão, né? Ou algum problema emocional, um problema mental. Então, ao longo da sua aplicação, alguns efeitos colaterais podem ser vistos, eles são sim desconfortáveis, mas eles nunca serão nocivos para a gente, tá? Por isso que é importante eu ressaltar aqui para vocês que não existe nenhum efeito colateral maléfico dentro do Reiki. O que vai acontecer às vezes são esses efeitos normais, e esses efeitos normais, eles são até benéficos. Porque você passa a sentir eles no começo, mas é importante que você sinta porque está promovendo a varredura, está retirando isso de você, tá? E que vão durar aí por um pequeno período. Então, Jéssica, por que é benéfico? Porque, como eu falei, muitas vezes vão funcionar para aquela pessoa que está recebendo reiki, ou se está acontecendo isso com você, como uma saída dessas impurezas que estão causando doenças, que estão causando problemas para a gente e que precisa ser tratado. Então, como eu coloquei, é a famosa limpeza energética. E essa limpeza, ela está acontecendo em todo o nosso corpo, está acontecendo no nosso mental, no nosso emocional e na nossa alma também, porque a nossa alma também adoece. Às vezes o seu físico está bem, mas você está com a sua alma adoecida. Sabe quando você fala, não, eu preciso seguir a vida? E você segue, mas aquilo ainda está lá, ó. A sua alma está adoecida, você ainda carrega isso dentro de você. Então, dependendo do nível de problema ou de doença que aquela pessoa ela pode estar passando, às vezes é um problema agudo, um problema crônico, então vamos colocar aí uma depressão, um problema renal. Então, poxa, são problemas crônicos. Por exemplo, o meu avô, ele fazia tratamento de hemodiálise. Então, opa, é um problema crônico. Então, dependendo da doença e do problema que aquela pessoa ela está passando, pode acontecer muitas vezes dos efeitos colaterais surgirem na primeira aplicação de reiki. Então, Jéssica, eu tenho depressão. E, nossa, eu fui me auto-aplicar o reiki e já nessa primeira aplicação minha eu passei muito mal. Eu achei que eu não ia nem conseguir me auto-aplicar o reiki, porque pode acontecer até durante a aplicação do reiki. Então, pode ter esse surgimento, dependendo do grau de problema. Às vezes, uma crise de ansiedade, tá? Então, vai acontecer, às vezes, até mesmo na primeira aplicação ou no decorrer dessa aplicação. Então, algumas pessoas sentem os efeitos colaterais durante a aplicação do reiki, e alguns até relatam o surgimento de lembranças, de situações, de emoções que foram vividas lá no passado. Então, eu tive um trauma no passado, eu sofri um roubo, né? Eu fui assaltada, ou eu fui abandonada na minha infância, eu não tive acompanhamento dos meus pais, pessoas que sofreram abuso sexual. Então, tudo isso, essas lembranças, situações, esses traumas, essas emoções que foram vividas lá no passado, e que você seguiu a sua vida, mas ela ficou reprimida, ainda isso pode vir à tona. Por quê? Porque o reiki ele está promovendo uma abertura do nosso inconsciente. É uma liberação do lixo psíquico. A gente tem o costume de chamar, dentro das práticas alternativas, como transbordamento emocional. Ou seja, a pessoa ela fica triste. Então, ela está ali recebendo reiki e ela pode chorar no momento da aplicação, porque aquela lembrança veio à tona, aquele trauma veio à tona. Ela pode ter até um choro muito intenso. Ou, às vezes, depois mesmo da aplicação do reiki. Jéssica, eu tenho isso, eu me aplico o reiki, eu fico tão sentimental, fico tão emocionada, choro bastante. Então, porque o reiki ele está promovendo uma abertura do seu inconsciente, ele está tratando tudo aquilo que está lá no passado, que você achou que tinha sido curado, mas não foi, você ainda carrega aquilo com você. Esse lixo psíquico ainda te afeta. Tá? Outras pessoas sentem reações de uma liberação aí muito forte, desconfortável no seu corpo, tá? Então, algumas pessoas começam a aplicação do reiki e elas se sentem pior do que começaram. Por isso que eu falei que algumas pessoas falam, será que tá resolvendo?
Será que eu estou fazendo certo o reiki? Será que o reiki realmente funciona? Por quê? Porque essa liberação ela é muito mais forte. Então, vamos colocar aí. A pessoa, ela estava com uma dor no corpo. E ela começou a se auto-aplicar o reiki e essa dor ficou pior depois. Mas por quê? Porque está liberando essa energia que está muito densa, que está ali no seu campo emocional, mental, físico, espiritual, às vezes no seu chakra. E essa liberação ela é muito forte que fica desconfortável. Então, você acha que, nossa, eu vou ficar melhor, mas não, você pode se sentir pior do que começou, justamente porque é intenso, tá? Outras pessoas sentem também um aumento do estresse durante a aplicação. Jéssica, eu tô me auto-aplicando reiki, mas, nossa, eu tô tão estressada, eu tô tão, assim, impaciente, eu quero logo terminar a aplicação do reiki, eu não sei por que isso tá acontecendo. No momento que eu tô buscando a cura, que eu tô buscando ficar bem. E isso acontece, gente, porque a nossa vida, ela é afetada em níveis profundos, em sintomas que não são sintomas físicos, são sintomas emocionais, são sintomas mentais. Então, o reiki, ele vai atuar na camada dos nossos corpos sutis. Então, problemas e doenças que você achava que tinha sido curado e não foi. Então, nós temos o nosso corpo físico, nós temos a nossa aura que envolve o nosso corpo, e na nossa aura nós temos as camadas dos nossos corpos sutis, duplo etérico, corpo físico, emocional, espiritual, o corpo emocional. Então, imagina que um problema que você achava que tinha sido curado e não foi, ele ainda ficou ali, nessa camada dos seus corpos sutis. Então, quando você se auto-aplica o reiki ele vai atuar nessas camadas. Então, esses problemas e essas doenças, eles começam a vir à tona. Então, por isso que você fica, às vezes, impaciente, você fica estressado, porque está afetando todos os níveis profundos. O reiki, ele não cura só no físico, ele vai muito além, tá? Então, essas doenças, esses problemas, eles estão ali parados nos nossos corpos sutis. Por isso que tem pessoas que ficam doentes, vai e volta. Ah, eu estava com anemia. Curei a anemia, passou um tempo, estou com anemia de novo. Então, essa doença, esse problema que essa pessoa está passando, ainda está estagnado ali no seu corpo, nos seus corpos sutis. Então, e às vezes você acha que a anemia, ela é um problema físico, mas será que é? Será que ela não foi ocasionada por algo emocional que você passou? Por algo que afetou até mesmo o seu mental? Né? Então ela está parada ali. E toda vez que o seu emocional ele é mexido, ele é afetado, isso volta à tona. Essa doença ela volta a aparecer. Então você tem um gatilho. E toda vez que você tem um gatilho, esses problemas e essas doenças elas são acionadas e elas voltam à tona, tá? E o tempo de piora desses efeitos colaterais que eu estou colocando aqui para vocês, que você pode já ter sentido ou está sentindo no momento das suas autoaplicações, ou você nunca se autoaplicou o reiki, não conhece o reiki, mas está aqui buscando entender, ele vai ser proporcional à quantidade de material tóxico que você está no seu corpo. Esse lixo psíquico que está em você, essas energias densas, essas energias carregadas, que estão impregnadas no seu organismo, no seu campo emocional, mental, na sua alma, que tudo isso está causando o quê? O mau funcionamento dos seus centros energéticos, dos seus chakras. Então imagina, desde quando a gente nasceu. Então, eu nasci, fui criada com os meus pais, cresci, segui a minha vida. Mas desde quando eu nasci, quantos problemas eu não passei? Quantas dificuldades, quantas dores, quantos traumas, lutos, doenças, feridas. Quantas coisas eu não passei? Não só eu, mas que todos nós passamos. E tudo isso fica parado. A gente segue a nossa vida porque a gente precisa seguir, a gente precisa viver. Mas às vezes você ainda carrega aquilo, aquela doença, você carrega aquele problema, aquela dificuldade, aquela ferida, aquele luto.
Imagina quantas perdas. A gente tem pessoas que perdem pai, perde mãe, perde vó, perde avô, e se cria e segue a vida. Mas olha quantas feridas, quantas tristezas essa pessoa não tem ao longo da sua vida. Agora imagina tudo isso acumulado em você, nos seus centros energéticos, nos seus chakras, nos seus corpos sutis, nessas camadas, no seu organismo. E aí você imagina tudo isso, todos esses problemas, essas doenças, essas feridas, essas dificuldades, esses traumas, tudo isso sendo removido com as aplicações de Reiki. Então, é possível sim que você tenha o surgimento de algum desses efeitos colaterais e que são desconfortáveis. Pode ser que você tenha efeitos positivos, bons, como eu citei aqui para vocês no começo do vídeo, mas pode ser que você tenha o surgimento dele de uma forma mais intensa, tá? E muitas vezes essa liberação é muito mais comum do que a gente pensa. Não é só dentro do Reiki. Em outras terapias holísticas também pode ser visto. Na fitoterapia, porque a gente trabalha com as ervas, então a gente trabalha com as ervas também para promover a varredura do nosso corpo, para trazer o benefício para o nosso corpo. Na cromoterapia, que a gente trabalha com as cores, na acupuntura, na homeopatia, e por aí vai, dentre outras práticas alternativas. Então, pode ser visto isso também, essa liberação, né, em outras práticas alternativas. E essa liberação, ela é conhecida como crise curativa. Sem ela, o trauma, ele vai permanecer no seu corpo reprimido, vai permanecer ali no seu interior, você vai carregando isso. Então, é importante que isso aconteça. Cada pessoa, gente, vai mostrar a severidade desses efeitos colaterais conforme o quão intoxicado que aquela pessoa ela pode estar. A quantidade de energia densa, de energia carregada que aquela pessoa está carregando. E o processo de cura do Reiki vai livrar você desses males, dessas doenças. Então, vai tornar a sua alma, a sua mente, o seu emocional, o seu físico muito mais feliz, em decorrência dessa circulação de energia. Porque a energia, ela vai correr livremente, ela vai fluir livremente. Ela não vai ter nenhum bloqueio, nenhum desequilíbrio. Então, pensa, a energia vem do nosso chakra coronário, né? Quando a gente fala de energia Reiki, a gente recebe ela pelo nosso chakra coronário e a gente canaliza ela através da palma das nossas mãos. Então, imagina a energia Reiki sendo recebida e ela passando de um chakra para o outro sem nenhum desequilíbrio. Por quê? Porque tem uma livre circulação dessa energia que anteriormente estava retida, estava bloqueada. Então, se você teve algum efeito colateral, é porque isso foi retirado, foi removido de você. Estava retido ali e agora não está mais. Tem uma circulação da energia que está conseguindo promover o bem-estar para vocês. Então, eu deixo aqui uma dica para vocês, caso aconteça com vocês, tá? Jéssica, eu ainda não sou reikiana, eu quero buscar ser reikiano. Então, se isso acontecer com você, ô Jéssica, eu sou reikiana, às vezes eu sinto esses efeitos colaterais. Então, eu deixo para vocês, mantenha o seu corpo em repouso. Às vezes é necessário a gente dar pausas para a gente fazer um contato mais com a natureza. Às vezes a gente também integrar outras práticas alternativas para a gente potencializar a energia Reiki. Então, um orgonite, um cristal, uma cromoterapia, uma fitoterapia, trabalhar com as ervas. Beba também mais água do que o normal, se você está passando por um desses efeitos colaterais ruins. Às vezes está sentindo dor de barriga, uma diarreia, dores pelo corpo. Então, beba mais água. Às vezes o nosso corpo pede isso, que a gente se cuide da gente, que dê um cuidado maior, um repouso, um contato com a natureza, que a gente tenha mais, busque ter mais energia. Faça também refeições mais leves, come frutas, verduras, legumes. É importante, tá? Algumas pessoas, gente, elas vão melhorar, às vezes em horas após a aplicação do Reiki. Outras pessoas vão levar mais tempo, como eu falei.
Então, se você sentiu algum desses efeitos colaterais, não pare de se auto-aplicar o reiki, continue aplicando o reiki. Por quê? Porque o reiki está eliminando aquela energia densa de você, aquele lixo psíquico de você. Então é importante que você continue. Por mais que leve um tempo maior, né, que você está sentindo esses efeitos colaterais, mas vai ser benéfico. Vai ser no começo, mas depois vai te fazer muito bem. Jéssica, quanto tempo pode durar? Às vezes pode levar até 21 dias, gente. Por isso que quando nós estamos no processo da sintonização, que é aquele momento em que nós somos iniciados através do reiki, as pessoas tendem a ter muito desses sintomas, desses efeitos colaterais no momento dos 21 dias, no momento da autoaplicação dos 21 dias. Por quê? Durante os 21 dias, a gente está se purificando internamente. Como eu falei, você nunca teve o contato com o reiki, você tem vários problemas que você carregou ao longo da sua vida. Aí, no momento que você tem um contato com o reiki, que você vai receber a energia reiki, vai se auto-aplicar o reiki durante os 21 dias, imagina o processo que a energia reiki ela não está promovendo no seu corpo. Ela precisa desfragmentar tudo aquilo que está de ruim. Então, por isso que é muito comum a gente até ter esses efeitos colaterais ao longo aí dos 21 dias. Porque tá tirando essa energia densa de você. Tá promovendo essa limpeza energética em todo o seu ser, tá? O reiki, gente, ele tem o poder de libertação. Ele vai promover a asepsia em nós. Ele vai nos purificar. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que é necessário a gente passar por esse desconforto se você está sentindo esse desconforto. Então não pare de se auto-aplicar o reiki, continue. Vai ser, como eu falei, é benéfico, vai ser importante, tá? Por quê? Porque tem uma cura muito maior para acontecer para você. E ao longo desse processo de autoaplicação, ao longo que você estiver recebendo a energia reiki, você vai conseguir alcançar uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais tranquila. Por isso que as pessoas falam muito. Depois que eu conheci o reiki transformou a minha vida. E não é que, nossa, mudou o meu caráter, mudou a minha essência, mudou eu como pessoa. Não é isso. É que o reiki ele traz um despertar de consciência. Eu falo isso sempre nos meus vídeos, nas minhas lives, porque a gente passa a olhar para as pessoas com mais compaixão, a gente passa a ter amor, discernimento, clareza mental para resolver os nossos problemas, para a gente não ficar estressado, não ficar angustiado, para a gente se sentir mais saudável, mais equilibrado, tranquilos, calmos. Então, você vai alcançar isso ao longo das suas aplicações de reiki. Então, não pare de se auto-aplicar o reiki se você estiver sentindo aí efeitos colaterais. Uma cura maior, ela está para acontecer para você. Então, sim, pode ter efeitos colaterais dentro das aplicações, dentro da energia reiki, tá? É comum e às vezes é importante para você porque vai ser benéfico, vai tirar tudo aquilo de ruim que está em você, todo esse lixo psíquico que você carrega, todo esse mal, todos esses problemas que te afetam, vai ser retirado de você para que você possa, então, viver uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila e equilibrada, tá bom? Gente, espero demais ter ajudado vocês nesse vídeo, nesse tema aí de hoje, né? Se existem, então, a questão aí dos efeitos colaterais no reiki, sim, existe, mas que é importante a gente passar por eles, tá? Caso aconteça aí com vocês. Então, deixei aí as dicas do que pode ser feito e como que a gente pode atuar, né, dentro da energia para, de fato, eliminar todos esses desequilíbrios, né? Saber como agir durante esses efeitos colaterais que está aparecendo nas aplicações do reiki, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se isso acontece com você, deixa aqui nos comentários.